Olá, seja bem-vindo ao Educa Floripa. Hoje a gente recebe um convidado que conhece muito bem os desafios e os projetos da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Eu estou falando dele, o Maurício Pereira, que é secretário de Educação de Florianópolis. Seja bem-vindo, temos um prazer enorme em recebê-lo aqui novamente, secretário. Muito obrigado, Duran. Obrigado por dizer que eu conheço muito bem. Confesso para ti que eu não sei se conheço muito bem, mas eu busco me envolver com tudo aquilo que está na essência da educação. Né? Os educadores chamam de chão da sala de aula, chão da creche, aquilo que efetivamente acontece no mundo real de cada uma das nossas unidades. Muito bem. Bom, o programa de hoje ele vai ser meio temático, né? A gente vai falar de futuro, né? E eu começo com o seguinte tema, com a seguinte pergunta, né? A sua gestão estratégica aí nas escolas está muito pautada em 5 pilares, né? Porque eu cito agora: tecnologia, inovação, criatividade, empreendedorismo e empregabilidade no futuro, né? Eu gostaria que o senhor detalhasse um pouquinho, esmiuçasse um pouco mais cada um desses pilares. Primeiro, Duran, é importante dizer que o futuro é hoje. Em que sentido? Para eu chegar no futuro, eu tenho que saber fazer as melhores escolhas no presente. Senão eu não terei futuro. Então, quando alguém diz, o que vai acontecer no futuro, como será o futuro? Eu digo, olha, o futuro depende das escolhas de hoje. E a nossa gestão fez a escolha de 5 palavras ou temas que acabam sendo a essência do nosso projeto institucional enquanto Secretaria Municipal de Educação, enquanto Prefeitura. Tecnologia. É inegável hoje o papel da tecnologia, seja o hard, seja o software. Né? Independente de questão social, econômica, as crianças hoje têm acesso aos meios que são tecnologia, seja celular, tablet, computador. E aqui eu estou falando de tecnologia de maneira ampla. Quando você estudou lá na escola, você deve lembrar... Faz um tempo. Como eu, né? Você deve lembrar que nós tínhamos 2 fontes de conhecimento apenas. Ou de informação, ou o professor e o livro. E lembrando que o livro era do professor, né? Não era um livro nosso. Né? A escola que eu estudei, lá na minha querida Laguna, eu tenho pouca recordação da biblioteca, porque tinha biblioteca com poucos livros. Hoje, com um aparelho de celular, com uma televisão, com um laptop, você faz uma visita no Louvre. Você assiste o que está acontecendo nesse exato momento no centro da cidade de Florianópolis. O que acontece no mundo. Então, a tecnologia ela precisa ser o pilar fundante da educação, que é o papel do poder público em disponibilizar para os seus os aparelhos, os equipamentos. Nossa rede distribui, por exemplo, chips de celulares com 20 GB, para que as crianças possam colocar nos seus aparelhos, né, os pais, enfim, e ter acesso ao mundo. Então, a tecnologia não tem volta. Essa história que diz o seguinte, inclusive em Santa Catarina tem uma lei que diz que não pode usar o celular em sala de aula. Olha, não pode vírgula. É claro, o estudante vai ficar com o celular em sala de aula, não é papel. No entanto, o celular é um meio fundamental para melhorar o processo de ensino-aprendizado. Então, se um professor tem uma possibilidade de usar os equipamentos tecnológicos a partir de um processo metodológico, claro que o celular é importante. Então, tecnologia é fundante. A outra é inovação. O que é a palavra inovação? Inovação é você inventar. Você colocar em prática coisas novas. Já pensou se aquela nossa aula tradicional, do passado, do professor aqui na frente, os estudantes lá sentados, um monólogo. Olha, se isso existir no mundo de hoje, ninguém aguenta. Eu acredito que nem o próprio professor. Então a inovação ela não tem a ver com a tecnologia hard, tem a ver com a inovação enquanto novas metodologias de ensino. Melhoramento de processos, né? Processos, metodologias ativas, colocar hoje o estudante como agente do processo, o número, o nível
A quantidade de informação que uma criança chega hoje em sala de aula é infinitamente maior do que no passado. E o professor tem que inovar no seu processo de ensino-aprendizagem a partir dos atores que ali estão, aproveitando isso do estudante. E a criatividade é a irmã dela, né? A criatividade são as ideias, né? Imagine você uma aula tradicional de história e uma aula de história com muitas ideias do mundo real, do mundo prático que a gente está vivendo agora. Uma aula em que o cidadão vai falar, sei lá, dos governadores da história de Santa Catarina e ir ali no nosso Palácio Cruz de Souza fazer uma visita, onde ali era o palácio de trabalho do governador. Quer dizer, é uma ideia que a princípio é muito pequena, mas se perguntar para a criança o que ela gosta mais, e o que nós gostamos mais? Uma aula expositiva ou uma aula integrada? Uma aula do sentir, uma aula do pegar, uma aula do viver e do experienciar. Aí está a criatividade. A outra palavra que é fundante na educação hoje em dia é o empreendedorismo. Querendo ou não querendo, nós teremos 3 personagens que vão perpassar a nossa vida desde muito cedo até a gente morrer. É o pai e a mãe, não estou dizendo se são presentes ou ausentes, um chefe e um professor. Esses 3, a palavra empreendedorismo, que não, o pessoal pensa que é gerar uma empresa, não. Tem empreendedorismo social, empreendedorismo comunitário. Tem o empreendedorismo dentro da própria empresa que ele trabalha. Que é o intraempreendedorismo. Tem o empreendedorismo interno meu, de eu gerar ideias, entendeu? Então, o empreendedorismo tem a ver com a relação da educação pautada em projeto. Né? Que é praticar, que é fazer. Eu gosto muito, nossa rede faz muito, as feiras de matemática, feiras de geografia, de ciências. Nossa gestão inventou a Feira do Conhecimento. O que é a feira? A feira é falar para o estudante, isso que a gente está estudando, isso que a gente está vendo, como é que a gente tem isso palpável? Como é que a gente tem isso, assim, para pegar, ver funcionar? E aí entra a aula de robótica, né? Os nossos laboratórios de ciência, que faz com que o cidadão coloque a ideia em prática. Isso é empreender, né? E a outra, que é a quinta, é a relação disso tudo com a empregabilidade futura. A nossa rede municipal vai até o 9º ano, chamado Fundamental 2. Então, a gente não está falando de mercado de trabalho. Só que é o seguinte, já um professor que está nos vendo aqui já parou para pensar, aquela criança que está lá de 4 meses, ou aquele jovem de 10 anos, ele vai entrar no mercado de trabalho daqui a 10 anos. Se for a criança, daqui a 20 anos. Aquilo que ela está conversando com a criança, ela tem que pensar o seguinte, o que isso tem de relação com o mundo do trabalho lá na frente? Porque, de novo, repito, se no passado, entre aspas, quem sabe era mais fácil para o professor dar aula, porque ele era a única fonte, hoje o professor está dando uma aula, o cidadão, se tem um celular na frente, ele está vendo, será que isso que o professor falou é verdade? Consegue fazer. Não sei se a palavra é verdade, mas é assim ainda? E aí, eu adoro um exemplo, né? Eu tô Acaba afastado, confrontando ali, né? Eu estou afastado da Universidade Federal, em decorrência da posição na secretaria, mas eu me lembro que um dia eu estava dando aula para a primeira fase do curso de administração, e eu estava falando sobre uma empresa que tinha acontecido, um fato que tinha acontecido na empresa. E eu via que o menino estava com a cabeça baixa, Daqui a pouco, ele levantou o braço e disse assim, professor, isso que o senhor está falando não é mais. Ainda eu brinquei assim, mas calma. Hoje é segunda-feira, a revista Exame sai com data de quarta-feira, eu sou assinante, recebi domingo, então a informação ela está até mais à frente, porque hoje é segunda, a data é de quarta, não chegou nem nas bancas. Só tem um detalhe, professor. Eu estou aqui no site da empresa e site da Bolsa de Valores que está falando sobre a matéria também. Isso que está na Exame, que não saiu ainda teoricamente, porque a capa é daqui a 3 dias, já não vale mais. Sabe o que eu fiz? Fui até ele, olhei no laptop dele e eu assim, não acredito. Eu assim, tu me empresta o laptop? Eu nunca esqueci o que ele me falou. O senhor vai quebrar? Eu assim, não, eu vou engatar no Data Show aqui, vem cá. Eu engatei o laptop dele no Data Show e disse assim, dá uma chegadinha aqui, por favor. Ele veio.
Faz o seguinte, fica aí na frente, eu vou sentar no teu lugar, essa é uma metáfora importante na educação, eu vou sentar no teu lugar, na tua carteira, e tu continua a aula. Ele assim, mas eu não sei, eu assim, lê e vai falando. Olha, ele se entusiasmou porque o papel de um professor é agigantar o estudante, eu sempre falo isso. E ele se entusiasmou e ficou falando 40 minutos sobre aquela informação que tinha saído minutos antes. Então imaginem, relação de trabalho, relação de tecnologia, inovação, tudo isso é, eu não vou chamar de nova, é a educação de hoje. Muito Se bem. isso não estiver relacionado, nós estamos dando aula, nós estamos ministrando conversa com os estudantes sobre o passado. E educação não é sobre o passado, é sobre o futuro. A gente continua já já o nosso papo sobre futuro, a gente vai dar uma paradinha rápida e o próximo assunto é a Escola do Futuro. Mas antes, a gente foi às ruas e a equipe aqui do Educa Floripa esteve lá na Escola do Futuro da Tapera e bateu um papo com a diretora da unidade, a Melise Neves de Melo Daniel, sobre como está organizada uma escola do futuro. Vamos conferir. Uma concepção diferente de educação na qual o nome já sugere que há algo mais. Estamos na Escola do Futuro da Tapera, uma unidade que abrange uma proposta inovadora implantada pela Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Conversamos com a diretora da unidade para saber como é a rotina de uma escola do futuro. Como é que está organizada uma escola do futuro? Então, hoje nós temos aqui 420 estudantes matriculados. Nos anos iniciais, eles funcionam por tempo integral, então as crianças entram às 8 horas da manhã e ficam até às 5 horas da tarde, né? Então, eles, do primeiro ao quinto ano, ficam o dia todo na escola, participam de uma proposta diferenciada, a gente tem aí um currículo diferenciado, né? Temos o nosso currículo Educação Socioemocional, Empreendedorismo, Libras, o inglês numa carga horária ampliada, música e os anos finais, então eles estudam em tempo parcial, com uma proposta de projeto no contraturno por adesão do estudante. É um pouco diferente a estrutura de tudo isso, né? Eu vi muitos alunos saindo de sala, indo para laboratórios, né? É um movimento diferente do movimento de uma escola tradicional. Sim, então aqui nós não temos salas de aula, né? Nós temos laboratórios. A gente tem um laboratório de português, de matemática, de geografia, né? De todos os componentes curriculares. Então, os estudantes que transitam, né? Agora eu tenho aula de português, eu vou para o laboratório de português. Tenho aula de ciências, eles vão para o laboratório de ciências, né? Então, é uma movimentação dentro da unidade, né? Mas tem dado bastante certo. A gente sabe que vocês têm um currículo que precisa ser cumprido, né? Mas a forma como vocês estão executando isso que é diferente. O que vocês buscam? Preparar esse jovem para o futuro e por isso o nome? Isso, né? Então a ideia dessa proposta diferente, né? De uma metodologia diferente, é que o estudante ele se torne o protagonista da sua história, né? Então é desenvolver autonomia, criticidade. A gente não quer um estudante passivo, né? A gente quer aquele estudante investigador, que questiona, que pergunta, né? Por isso, a proposta de trabalho é a pesquisa como princípio educativo, né? Então, nós temos aqui um planejamento interdisciplinar, onde os professores lançam a proposta, né? Os estudantes, a ideia é que eles tragam a temática que eles querem estudar. Depois, então, eles problematizam, né? Eles levantam as perguntas, né? O que eu quero saber sobre isso? E o professor ele é o orientador, né? Ele vai conduzindo, mas a ideia é que o estudante seja o protagonista dessa história. Tudo foi pensado para incentivar e ampliar o aprendizado. Biblioteca, espaço maker e muito mais. Ali, nada é estático, tudo está sempre em movimento, inclusive as salas dos anos iniciais. A estrutura da sala, ela é diferente, a organização. É diferente também, né? Então a gente tem aqui uma proposta de sala de aula com um mobiliário diferente, né? Então as mesas, elas fazem vários formatos, né? E temos aqui quadro em 2 paredes, né? Nessa lateral, ali na frente, porque a ideia é que o professor ele possa ter uma proposta diferente dentro da sala de aula, que ele não seja sempre o centro, né? Como a gente estava acostumado, né? Uma carteira atrás da outra e olha para frente o professor. Então o professor ele pode circular na sala, né? Fazer aí uma proposta diferenciada. Todas as salas de aula tem o computador na mesa, né? Tem
o data show aqui, a projeção. Então o professor ele pode trazer possibilidades diferentes para dentro do espaço. E as próprias carteiras são diferentes, né? A ideia é que o ensino seja prazeroso e são os professores que dão vida a essa nova proposta, trabalhando por projetos com um planejamento interdisciplinar, uma metodologia ativa e um ensino integrado. Uma proposta diferente de escola de educação precisa também de um engajamento de professores, de profissionais que venham, né, com essa pegada. É verdade, porque claro que uma estrutura física é muito importante, né? Uma proposta diferenciada também, mas o grupo, né? A equipe tem que abraçar essa ideia para que aconteça. Então, a gente tem um grupo, um coletivo de professores aqui muito engajados, que vieram para cá já entendendo um pouquinho dessa proposta e que abraçaram e que estão fazendo acontecer, né? Um diferencial que aqui todos os profissionais são 40 horas, então eles são exclusivos da unidade, né? E isso faz a diferença para que eles consigam, né, também aplicar essa proposta. Então, assim, eu, enquanto diretora, assim, eu sou muito grata ao grupo de professores que eu tenho, porque eles bancam a ideia, né, e fazem acontecer. E eu vi que vocês, hoje de manhã cedo, você estava mostrando, vocês têm até um calendário, né? Onde dá para ver certinho onde a turma está, com que professor, para que laboratório ela vai. Então a gente trabalha aqui a gente usa muita tecnologia, né? Então a gente tem aí o nosso drive compartilhado da escola. Nesse drive a gente tem a nossa agenda, que contemplam todos os momentos que programados, né, que acontecem. E temos também aí a proposta da escola. É como se fosse um mapa conceitual, né? Ele está aberto a todos. Então todos os professores participam dessa construção coletiva e conseguem enxergar o que o colega está trabalhando também. Porque aí é possível se conversar, né? Isso, essa é a ideia, né, que a gente do trabalho interdisciplinar, né? Então essa proposta aí do drive compartilhado, né, desse mapa conceitual aberto a todos, faz com que todos eles consigam construir juntos, né? Essa foi a nossa matéria especial sobre a Escola do Futuro lá da Tapera. Secretário, uma pergunta que não quer calar. Hoje, as nossas unidades estão sendo capazes de fazer com que o aluno vivencie experiências e se conecte emocionalmente com os desafios que eles têm pela frente? Depende do professor. Porque qual é o papel do poder público? O papel do poder público de uma prefeitura é dar à escola, e a escola é quem? Os professores, os estudantes, dar as possibilidades. Então hoje nós temos tecnologia, laptop, computador, televisão, internet, laboratório de ciências, laboratório de tecnologia, que a gente já não chama mais de laboratório de informática. Então hoje a prefeitura está muito bem de Florianópolis. Agora, qual é o papel do professor? O papel do professor é conseguir fazer com que esses recursos tecnológicos, recursos processuais, se transformem em recursos metodológicos. Ele ainda é o grande vetor. Não tenha dúvida. Vimos, né, na tal da pandemia, que graças a Deus já passou, né, vimos que o professor é insubstituível. Quantas famílias não se desesperaram quando as escolas fecharam e se viu agora as voltas em sua casa com aquela criança que... O que eu faço agora? Como é que eu vou ajudar? E papel de pai não é ser professor, papel do pai é só ajudar. Tá do lado, pro aconchego, pro carinho, pro abraço, para dizer que tá no caminho certo. Mas o professor é insubstituível. Então, uma coisa fundante de um professor tem a ver com a humildade. Não é porque o professor tem graduação, mestrado, doutorado muitas vezes, que ele é um bom professor. Isso não tem relação direta com um bom professor. Um bom professor, a relação direta é, sim, formação na área que eu dou aula. Segundo, didática. E terceiro, atitudes e habilidades socioemocionais. Olha que interessante. Dos 3, 2 são absolutamente comportamentais. Então, o sucesso de uma aula tem relação direta com o professor. Não basta somente ter tecnologia. Não vai o professor precisa estar inserido nisso daí. Não vai adiantar de nada.
Tecnologia, se o professor não estiver disponível vai até atrapalhar. Né? Porque ele vai levar 10 minutos para ligar o equipamento, 25 para ver como é que funciona e acabou a aula. E isso não pode mais no dia de hoje. Então, o papel do professor e como que ele utiliza toda essa estrutura é determinante nessa escola que a gente chama que é uma escola do futuro, escola do dia de hoje. Então, o professor é essencial no processo. Nós temos hoje em Florianópolis 4 unidades, né? Temos Isso, Tapera. Temos a Escola do Futuro da Tapera, temos a Escola do Futuro de Ratones, que é a Mâncio Costa, a Osmar Cunha, em Canasvieiras, Mâncio Costa Ratones, e a Oswaldo Machado, em Ponta das Canas. Todas elas têm uma estrutura padrão. Todas elas têm uma estrutura que tem a mesma essência, a mesma lógica. A lógica das escolas do futuro são, primeiro, aquela metodologia tradicional de sala de aula tem que mudar. Eu parto agora do trabalho por projeto, trabalho por equipe. Eu parto de uma metodologia da praticidade, eu chamo do mundo real. Eu tenho aulas de Libras, eu tenho aulas de inglês e letramento digital e português como sendo as línguas oficiais da escola. Eu tenho uma amplitude do meu tempo do estudante na sala de aula. Via de regra, o Fundamental 1, tempo integral. O Fundamental 2, muitos clubes de estudo, clube de leitura, clube da matemática, clube de robótica, projetos de contraturno. Então, muda a essência e muda o papel do professor. Inclusive, na Escola do Futuro da Tapera, nós temos o conceito que é laboratório de aprendizagem. Fundamental 2, nós não temos mais aquele conceito da turma do 7º ano, onde a turma fica esperando o professor. Não. No Fundamental 2, nós temos o laboratório de história. O professor está na sala, os estudantes vão lá ter aula de história. Nós temos o laboratório de línguas, nós temos o laboratório de português. Quem anda pela escola são os estudantes. Tá? Então, essa é uma metodologia que está dando muito certo. E, como eu falei no início do programa, o futuro é hoje, né? Então, o futuro a gente tem que plantar hoje para colher lá na frente. Secretário, essa é uma tendência, já que o assunto é futuro, para o futuro das escolas? Não tenha dúvida, esse é um projeto que nós vamos cada vez mais ampliar na Prefeitura de Florianópolis. Quem tem conhecimento desse projeto se encanta pela metodologia. Por quê? Porque é uma metodologia ativa em que o estudante ele é agente do processo de aprendizado. Ele transforma a educação junto com o professor. E aí exige um outro professor. Um professor que tenha na sua essência a humildade. Porque é complicado para um professor que está a vida inteira dando aula e daqui a pouco alguém o questiona. Isso é um grande desafio. Muito bem. Secretário, a gente está falando de escolas do futuro e vai falar também sobre as creches do futuro, mas antes eu quero chamar o nosso quadro em que homenageia o nosso professor, um espaço onde eles falam sobre as motivações da profissão. São recortes pessoais onde cada um traz o seu olhar. Hoje a gente ouve a Rejane, que é supervisora do NEM, doutora Zilda Arnes Newman. Ela nos conta que ser professor é ser modelo, é inspirar. Confere aí. Eu trabalho na educação infantil desde 1997 e hoje eu estou aqui no NEM Carianos, NEM Zilda Arnes. Bom, o que me motiva a ser professor, né, é que não é só o fato de a gente gostar de criança, não é só uma profissão, eu falo que é muita responsabilidade. Eu gosto de responsabilidade, né, eu gosto da responsabilidade que todo adulto tem que ter com criança pequena, porque a gente é visto, nós somos modelo das crianças. Acho que a preocupação não só do professor, mas de todos, deveria ser essa. Nós, adultos, somos vistos, nós somos modelo para as crianças, né? Se a gente quer ter uma sociedade melhor, a gente tem que prestar atenção em que tipo de modelo a gente está sendo. Então, eu acho assim, eu gosto da responsabilidade mesmo. Isso é que me motiva. Não tem... eu não sei. Tem a questão profissional, sim, da gente estudar, do ofício, mas tem uma coisa, assim, que todos têm que ter, é a responsabilidade. A gente sempre tenta ter, para isso a gente tem que estudar, tem que se formar, a gente fala que a gente tem que viver estudando, a sociedade, as crianças mudam, né?
Então a gente tem que estar mudando, porque a gente é visto por elas. As crianças nos olham o tempo todo, elas nos imitam, elas brincam de faz de conta, eu quero ser professora, eu quero ser aquele médico que me atendeu. Ser um bom modelo, acho que é ser uma boa pessoa na sociedade, né? Ser uma pessoa que saiba conviver uns com os outros, né? Isso que a gente ensina para as crianças, ter empatia, né? Responsabilidade, então é nesse sentido. Esse foi o quadro Ser Professor aqui no Educa Floripa, hoje entrevistando o Maurício, que é secretário de Educação do município de Florianópolis. Nós já falamos dos 5 pilares da sua secretaria, nós já falamos também da Escola do Futuro e agora uma novidade para todo o Brasil, né? Porque um passarinho azul me falou que isso está começando aqui, né? Ideia e projeto nosso aqui de Florianópolis, que são as creches do futuro. Isso mesmo, Duran. A educação infantil é o primeiro passo da educação básica no Brasil. E nós precisamos também levar tecnologia, inovação, criatividade para a educação infantil. E nós iniciamos um projeto, ano passado, desse conceito de creche do futuro. Ano passado, uma única unidade. E foi um verdadeiro sucesso. E a gente ampliou essa metodologia e na semana passada inauguramos mais 4 unidades. Imagine você, uma criança mexendo num laptop, mexendo num iPad, tendo aula de inglês, tendo aula de Libras, e ela nem alfabetizada foi, tendo aula de robótica. Então, a metodologia da creche do futuro, ela é pautada em 3 pilares: tecnologia, sustentabilidade e educação integral do ser. E com essa metodologia, a gente está transformando a educação infantil. Nós tivemos aqui, na semana passada, a visita de 4 secretários que vieram conhecer também essa experiência, secretários de São Paulo, Recife, Porto Alegre e Curitiba, e que se encantaram com essa proposta. Então, nós estamos levando uma proposta metodológica que tem relação direta com esse mundo que a gente está vivendo, que é um mundo integrado, é o mundo da tecnologia e o mundo da inovação. E, Duran, tem um vídeo no Instagram de uma menina da creche do futuro, Doralice Maria Dias, que quando ela teve pela primeira vez o acesso ao laptop, ela foi ao Instagram e ela gravou assim: eu quero contar para todo mundo, eu realizei meu sonho, eu mexi num computador. Ó, é de chorar. A diretora Kate, que é uma das diretoras que recebe esse modelo, no dia seguinte da inauguração, ela mandou uma mensagem dizendo assim: secretário, ontem eu vi que o senhor ficou emocionado. Eu assim, realmente, ontem eu fiquei emocionado, porque ver a inovação num espaço pedagógico teoricamente mais tradicional, porque educação infantil que é interações e brincadeiras. A gente não está lá para alfabetizar, né? É a primeira etapa da educação básica, educação infantil, mas a primeira etapa da alfabetização é lá a partir do 1º ano do Fundamental 1. Pensar que isso pode estimular as crianças mais é algo fenomenal. E nós tivemos a participação do prefeito Topázio nesse dia, e ele que é um profissional da tecnologia, ele assim, nossa, é de emocionar mesmo, né? Então, esse é um projeto que vai dar muito o que falar. Secretário, chegamos ao final do nosso programa. Parabéns aí pela iniciativa. 20 segundos para a gente encerrar. Com relação à educação, o futuro é? O futuro é o professor acreditar que é possível. E aqui deixo o meu registro os nossos profissionais da rede, 5.711 profissionais da rede municipal de Florianópolis. São gigantes profissionais que fazem a diferença na vida das crianças hoje, que essas serão o futuro da nossa sociedade. Muito bem. O Educa Floripa recebeu hoje o Maurício Pereira, que é secretário de Educação Municipal de Florianópolis. Nos vemos na próxima edição, no próximo programa. Um grande abraço. Secretário, muito obrigado.